Muito bem, pessoal, de volta aqui. A gente, depois de muito tempo, está voltando a gravar aí os conteúdos para o nosso YouTube. Eu vou fazer o fechamento de mercado hoje aqui, na visão do Price Action. E vamos tentar fazer, se possível, pelo menos umas 3 vezes por semana. Ver como é que vai funcionar aí esse lance de agenda, tá bom? Bom, dia bastante complicado. Eu, pessoalmente, não fiz nada hoje, não no mercado brasileiro. Fiz lá fora. Aliás, esse ano, a minha performance lá fora é gritante em relação à minha performance aqui no mercado brasileiro, né? O mercado está muito diferente, claramente está diferente. A gente consegue perceber essa grande diferença de comportamento, de volatilidade, etc. Parece que os players institucionais, eles estão... Parece que é mais fácil, né, mexer no mercado, e os players institucionais, eles estão fazendo uso dessa força. Bom, começando aqui o dia de hoje, a gente teve aqui uma abertura dentro de um contexto bastante lateral. Ou de um contexto lateral, ou, para quem quiser, que se opera mais ou menos da mesma forma, um contexto de canalzinho amplo, né, onde a gente compra baixo e vende alto. Então, as primeiras barras do dia, elas fizeram essa ideia de canal amplo. Eu até acho que dentro dessa ideia aqui que ele formou, pelo menos nessas 3 primeiras barras, foi realmente forte, uma visão compradora forte, mas eu até mencionei para o pessoal da sala, falei, olha, aqui não tem compra, porque apesar das barras estarem fortes, elas estão dentro de um contexto, de um contexto lateral. O próprio Brooks fala muito isso. Se você está vendo uma ideia de força e você acha que é um rompimento ou algo do tipo que vai engatar uma força, olhe para o lado esquerdo imediatamente, né? E olhando para o seu lado esquerdo imediatamente, você vê topos muito próximos, né? Você vê sobreposições de barras muito próximas. Se você olhar ali as últimas 20, 25 barras, a gente também consegue ver aqui uma ideia de um canalzinho dentro desse canal maior, perdão. Deixa eu só ver aqui que eu não estou muito habituado ao Profit, tá, gente? Eu sou o cara do MetaTrader, mas vamos lá. Eu vou tentando aqui com o Profit. Então, esse possível canal foi rompido, tá? E o Brooks diz que ele tenta buscar o início desse canal, tá bom? Como um primeiro alvo. Seria esse alvo, que eu vou mudar a cor dele. Vou botar aqui esse rosa claro, só para a gente ter uma ideia. Então, o preço tentou ir lá, não conseguiu, ele deixou uma falha de topo, né? E aqui, numa visão mais curta, a gente já consegue ver um triângulo expandido, ou seja, é lateralidade para tudo que é lado, tá? Eu vou botar em preto aqui, para vocês conseguirem enxergar o triângulo expandido também. Ok? Teria mais ou menos essa ideia, ou aqui, ou só essas 2 linhas aqui, ó. Só esses 2 suportes, enfim. De qualquer jeito, é uma configuração de lateralidade. Então, apesar do rompimento, você podia falar, todo canal amplo é uma bandeira. Sim, mas apesar do rompimento, a gente não teve aqui convicção, porque o contexto, o ciclo, era alto numa lateralidade. Então, a gente não podia comprar por esse motivo. Depois veio o barrão 4, né, uma barra bastante forte. Eu vou até apagar esse canal aqui para não ficar tanta linha assim. Uma barra bastante forte, mas é aquilo, dentro da ideia lateral. O cara que vender isso daqui, ele vai ter um stop razoavelmente grande, né? Até porque foi uma barra trazendo muito pro meio dessa lateralidade. Poderia também ser uma correção dessa pernada para fazer uma segunda perna, então eu acho que era cedo também vender aqui. Adiantando aqui, o mercado fez uma pequena sobreposição entre barras 5 e 6 e depois veio uma notícia na barra 7. Uma barra que movimentou bastante. Se você for olhar, a gente tem 2 interpretações aqui. A primeira é a seguinte: eu consigo fazer 2 pernas para baixo, tá? Deixa eu só pegar a ferramenta de desenho aqui para tentar mostrar para vocês. Só um minutinho. Então, a gente fez essas 2 pernas aqui, tá? Então você poderia entender que são 2 pernas baixo numa lateralidade e levando para baixo numa lateralidade, tá? Ou você poderia entender que isso aqui foi um topo duplo, aonde ele falhou aqui nessa barra da notícia e gerou um rompimento dessa pequena lateralidade aqui. Então, qual era a questão? Para aqueles que entenderam que isso aqui eram 2 pernas levando para baixo numa lateralidade, para baixo num canal amplo, para aqueles que entenderam isso, a galera tentou comprar nessas regiões aqui embaixo. Para aqueles que entenderam que isso aqui era uma venda, estava difícil ele vender baixo nessa região. Ele poderia vender com ordem limitada nos 50% dessa barra. Então, de qualquer jeito,
eram situações bastante difíceis de se interpretar para você falar assim, não, com certeza eu tenho aqui o cenário X, com certeza eu tenho o cenário Y. Por quê? A barra é muito ampla e ela está atingindo de um extremo ao outro dentro da lateralidade. Ainda assim, é uma barra muito forte vendedora? Sim, eu não compraria ela. Apesar de ter contexto, eu não iria comprar contra uma barra dessa, tá? Não compraria contra uma barra dessa. Eu até falei isso na sala. Tanto que muitos queriam comprar e conseguiram evitar um possível stop. Aqui logo de cara ele mostrou que essa barra era de fato climática, mas que não necessariamente tinha entrado força compradora por conta da força desse pavio aqui, tá? Então você poderia enxergar ainda um gap entre essas duas barras e entender que existia força vendedora aqui e entrar, por exemplo, um tique abaixo vendendo nesse fechamento dessa barra aqui, tá? Seria perigoso porque você teria que botar o stop aqui em cima, então seria muito arriscado, porque você está se posicionando baixo numa lateralidade. E aí depois ele veio uma barra 9 que geraria uma possível continuidade nesse trade. Mas assim, novamente, eu não fiz esse trade porque eu achei muito arriscado vender nessa região, bastante arriscado. Aqui ele completou a segunda perna, né, levando para baixo, pode ser a falha desse fundo, e mostrou novamente que vendedores não conseguiram botar o famoso follow through, né? E ele respeitou a região do canal. É uma região de compra? Sim, mas não tenho compras aqui, por conta do sinal das barras. Eu não vejo sinais relevantes aqui para se comprar. O mercado está com a ponta vendedora com certa predominância. Logo em seguida ele botou mais uma barra de alta, também não vi. Aqui eu estava procurando uma segunda entrada de compra, não achei essa barra também muito fraca. E aí ele veio a surpresinha, que foi a inside bar, né? É crime vender essa inside bar? Não, não é crime. O problema é que é baixa probabilidade. Porque você está num contexto em que você está baixo. E você acreditar num rompimento como esse seria acreditar numa porcentagem menor de probabilidade. Você está baixo num possível triângulo expandido, né? Uma lateralidade. Você está baixo num canal amplo, que são essas linhas azuis. Então, vender essa inside, principalmente com esse pavio abaixo, seria um pouco preciosista demais, assim, você forçar essa barra. Mas aí veio, né, a senhora barrona. Até quem vendeu essa inside não esperava uma barra desse tamanho, tá, gente? Isso aqui foi absurdo, impulsionado com certeza pela abertura de São Paulo, né? Foi a barra 13, a barra das 10 horas. E aí, meu amigo, ele continuou varando todos os alvos nessa região de força. Aqui, na minha visão, deixa eu voltar só um pouquinho. Nessa barra aqui, foi uma ótima barra de rompimento. Porém, era um stop de 615 pontos. Mas se você pegasse o fechamento dessa barra, você não estaria operando errado. Estaria operando com muito mais probabilidade do que essa inside 12. Essa barra 13 tem mais probabilidade que a inside 12, porque ela já rompeu. Ela já confirmou o rompimento da região que a gente estava com mais receio. Porém, ela ia te exigir um stop de 600 pontos, 560 pontos. E aí é aquilo, nem todo mundo pode fazer isso, né? Pode fazer esse stop todo. Bom, ele gerou a continuidade na 14, na 15 e na 16 ele soltou uma inside de alta. Muita gente compra essa inside achando que é um setup ou achando que já caiu muito. Mas aqui a gente já tem absoluta certeza que acima dessa barra é uma região forte de venda. Qual é o novo problema? Ou você vai ter que botar um stop no início do swing, aqui em cima, se você vender aqui, e buscar pelo menos 1 para 1 disso aqui. Ou você pode projetar essa insidezinha para cima, colocar um stop alternativo um pouquinho acima dessa projeção e buscar 2 para 1 para baixo. Então isso aí é uma questão de perfil de cada um, tá? Na verdade, a gente não consegue a todo momento lidar com os stops projetados. O ideal é no início do swing, mas nesse caso aqui daria porque o mercado está muito forte. Então, tanto esse trade da máxima da 16 quanto esse trade do fechamento da 13 tinha muito mais probabilidade do que a mínima da 12. E aí você fala, mas eu ganhei dinheiro vendendo isso aqui. Sim, mas você vendeu baixa probabilidade. Será que isso aqui ao longo de 5 anos vai funcionar para você? Essa aqui é a grande questão. Não é porque ganhou dinheiro que operou certo, tá? Vamos buscar sempre operar a favor das probabilidades, beleza? Então o trade acima da 16 teria funcionado. E aí você poderia até fazer o seguinte, tá? Caso você tivesse entrado acima da 16 e a 17 tivesse feito isso. Você poderia botar o seu stop,
você poderia entrar, né, acima da 16, botar o seu stop curtinho aqui acima da 17, né, e buscar 2 para 1 desse movimento de inside. Também poderia. Ó, daria 1 para 1, 2 para 1 teria dado alvo aqui na 18 já. Um senhor alvo de 550 pontos, ok? Então esse seria o trade ideal aqui para essa região. Logo depois ele deu 2 barras, onde seria o nosso alvo, né? Para quem projetou o movimento de canal, poderia ter entendido desse ponto de rompimento até aqui, o início do canal, e aí veria o porquê do mercado ter parado aqui. Ele tinha um movimento projetado aqui nessa região. Claro, a gente não imaginava depois de uma queda dessa que viria uma volta em V. Na verdade, a gente até imaginava, a gente até falou no grupo. Por quê? Porque essa queda aqui foi muito atípica. Vindo desse contexto aqui, essas quedas atípicas costumam voltar rápido e forte. Foi o que aconteceu, tá? A barra 19, que foi a abertura do mercado americano, 20, 21 e 22, muito forte. 23, eu cheguei a mencionar a possibilidade de comprar abaixo dela, mas o mercado não veio, tá? Depois ele formou uma inside e aqui nessas 3 barras ele já sobrepôs. Então, quando ele sobrepôs, ele perdeu urgência e eu imaginei que ele fosse ficar de fato lateral. Aqui ele concluiu 2 pernas, deixou um gap aberto. Gap da máxima da 20 com a mínima da 22, tá vendo? Ficou esse gap aberto que ele veio testar. 2 vezes ele testou. Poderia ter entrado aqui nessa barra, nessa 32, no 2BR? Poderia. Qual é o grande problema? Exatamente o problema dessa entrada aqui. Quando você sobrepõe barras, você tem um contexto de extrema lateralidade. Contexto de lateralidade, você não opera com ordens stop. Por quê? Porque aqui você vai estar comprando o meio da lateralidade. Então, se você está nessa ideia de sobreposição de lateralidade, por que você vai operar com ordem stop e não com ordem limitada? Tá? Então, não era indicada essa compra aqui por isso. Depois ele levou alto, meio ainda, né? Aí fez outside bar, fez inside bar, veio novamente testar essa região debaixo dessa TTR, ele ficou nessa TTR. A gente poderia interpretar como bandeira, né? Bandeira ou bandeira de continuidade ou final flag. Eu acreditei, quando eu fechei a sala, eu acreditei numa bandeira de continuidade, tá? Que seria essa aqui laranja. E até mencionei para o pessoal que eu via algo desse tipo aqui, para que ele fizesse uma segunda perna aqui para cima. E depois disso, ele ainda lateral rompeu essa bandeira, tá? Eu vou puxar um pouquinho para cá, para a gente conseguir fazer os desenhos. Ele rompeu essa bandeira, fez o pullback nela e aqui na 48 botou uma ótima barra de sinal. Esse canal não existe mais, foi rompido. E aqui na 48 botou uma ótima barra de sinal. Percebam que esse gap da 20 com a 21 ficou aberto, tá? Ó, inclusive não conseguiu testar. Então, após o rompimento da bandeira, a correção e essa boa barra de sinal, 48 ou até H2 aqui a 50, você teria um stop realmente mais curto, mesmo que você colocasse aqui, você pegaria pelo menos 1 para 1, até mais de 1 para 1. Então, talvez esse tenha sido aí o melhor trade da parte do dia, da parte da tarde, perdão, tirando essa máxima da 16, que para mim foi um bom trade, ou o próprio fechamento da 13, que foi uma boa barra de rompimento. Olhando o fechamento da 13, se você colocar seu stop aqui em cima, você teve 1 para 1, tá? De retorno, até mais. Então, o fechamento da 13, apesar de assustador, ele era alta probabilidade, tá bom? Então, esses foram os trades que eu vi aí. Agora, o mercado tá meio lateral, querendo subir, mas aí já numa lateralidade mais ampla. Mas esses foram os trades que eu cheguei. Teve gente lá na sala segurando esse trade aqui. Deixa eu só lembrar, acho que ele comprou por aqui, o aluno lá comprou por aqui, desenhou esse gap, ficou segurando o stop aqui na mínima desse gap, e aí foi apertando o stop gain e ele saiu mais ou menos por aqui pelo alto, acredito eu, não me recordo onde estava o alvo. Mas foi um dia bastante complicado, tá, gente? Porque essa queda foi baixa probabilidade, depois que ela surgiu foi uma barra muito ampla. Eu cheguei a pensar em vender essa barra, mas eu queria vender tipo 50% dela aqui para buscar um swing maior. Mas o mercado não voltou, então acabou que eu não operei. E eu estava abrindo nessa hora aqui trades lá no mercado americano, né? Que eu também opero no mercado americano. Então eu vi que o mercado ficou muito bagunçado nessa região. Eu acabei abrindo mão de operar o índice hoje. Não vi ali, não senti confiança para operar hoje. Mas comentando aqui tecnicamente o gráfico, a gente tem essa visão que eu passei para vocês aí. Vamos olhar o gráfico diário para a gente conseguir ver
o que está acontecendo. Eu até falei isso na sala na abertura do dia de hoje, né? Ele fez uma inside bar ontem, ele não acionou essa barra de reversão, e quando ele vem abaixo dessa mínima aqui, ele pode acionar uma armadilha. Então até mencionei que eu estava vendo aqui mais compras, né? Pelo menos nessa região de baixo aqui no diário, para ver mais altas. Espero que eu esteja certo, espero que o índice suba. E aparentemente, quando há esse rompimento de linha de tendência, essa quebra de linha de tendência, e esse pullback acima da média, a gente tem uma boa chance de haver um rally para cima aqui ainda, tá? Então a visão do gráfico diário que eu tenho é essa. Tá bom, pessoal? Até a próxima. Eu vou tentar fazer todos os dias se der. Se não der, eu vou tentar fazer pelo menos 2, 3 vezes na semana aí o fechamento para vocês. Valeu, abraço.